Não desanime, Jesus está no controle. Hernandes Dias Lopes. Primeiro capítulo. Tensões na caminhada da vida. Enfrentamos situações na vida que nos deixam perplexos e cheios de interrogações. Há perguntas difíceis de responder. Há questionamentos para os quais não temos uma resposta clara. Algumas vezes parece que a fé está contra a fé e a palavra de Deus está contra a palavra de Deus. Vejamos quais são as tensões que este texto de Mateus 14, versículos 22 a 33, nos apresenta. 1. A tensão de fazer o que Jesus manda e enfrentar, mesmo assim, uma tempestade pela frente. Jesus não pediu, não sugeriu, nem aconselhou os discípulos a passarem para o outro lado do mar. Ele os compeliu, os obrigou, os constrangeu. Os discípulos não tinham opção, deviam obedecer prontamente. Agora, o mínimo que eles esperavam era uma viagem segura e uma chegada certa. Mas mesmo obedecendo a Jesus, eles são colhidos por uma terrível e ameaçadora tempestade. Como entender isso? Por que Deus permite ventos contrários na vida daqueles que estão cumprindo a sua vontade? Por que fatos dramáticos, crises medonhas, tempestades devastadoras, acidentes dolorosos acontecem na vida daqueles que estão fazendo o que Jesus ordenou? É mais fácil pensar que a obediência tem sempre recompensa imediata. Mas como conciliar a vontade de Deus com a crise que se instala em nossa vida? Como conciliar a ordem de Jesus com os perigos que conspiram contra nós no exato momento em que estamos fazendo o que Ele nos ordenou? Os teólogos da prosperidade ficariam engasgados com este texto. Eles não teriam resposta para esta tensão. Segundo eles, os que creem em Deus e obedecem à sua palavra não ficam doentes, nem sofrem as mazelas da pobreza. Eles afirmam que os problemas da vida nos açoitam como resultado de nossa incredulidade ou desobediência. Isso é um terrível engano. A diferença entre um crente e um ateu não se revela nas circunstâncias, ou seja, no que acontece em sua vida. O crente sofre os mesmos problemas que um não crente. Ele fica doente, desempregado e enlutado do mesmo jeito. A diferença entre um e outro não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. No término do Sermão do Monte, Jesus afirmou que só existem dois tipos de pessoa no mundo: aquelas que ouvem e obedecem e aquelas que ouvem e desobedecem. O divisor de águas entre elas não são os fatos circunstanciais, mas o fundamento sobre o qual edificaram sua vida. Uma foi edificada sobre a rocha, a outra sobre a areia. Contudo, sobre ambas as casas caiu a mesma chuva no telhado, soprou o mesmo vento contra a parede, e os mesmos rios solaparam os alicerces. Uma caiu, a outra ficou de pé. O cristão não é poupado dos problemas, mas nos problemas. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é sala VIP. Andar com Deus não é pisar tapetes aveludados. Obedecer a Deus não é viver dentro de uma redoma de vidro, numa cálida incubadora espiritual. O cristianismo não é uma pólice de seguros contra os perigos da vida. Nesse mundo vamos ter aflição. Aqui é lugar de guerra, aqui é campo de batalha.
Davi foi ungido rei de Israel por ordenança divina, mas, em vez de levá-lo ao trono, sua unção conduziu-o à escola do sofrimento. O Davi, que até então vivia pacatamente nas montanhas de Belém, agora precisa fugir da fúria insana de Saul, que o perseguia pelas cidades, campos e cavernas. A bonança tornou-se tempestade. Deus estava tratando com Davi, burilando-o, quebrantando-o, tirando o Saul que havia no seu coração antes de colocá-lo no trono de Saul. As grandes lições da vida nós não as aprendemos em dia de festa. O sofrimento é a escola superior do Espírito, que nos gradua para uma vida de obediência. O próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Davi até poderia questionar a fidelidade, o cuidado e a proteção de Deus, mas as tempestades são necessárias para consolidar nossa fé. As tempestades não aparecem em nossa vida para nos destruir, mas para nos exercitar e nos deixar mais firmes. Barnabé e Saulo estavam servindo ao Senhor na igreja de Antioquia da Síria. Enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse à igreja: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja ouviu a voz do Espírito, atendeu e comissionou os 2 obreiros para a obra missionária. Eles foram chamados pelo Espírito, enviados pelo Espírito e direcionados pelo Espírito. Contudo, ao chegar a Listra, Paulo foi apedrejado e arrastado da cidade como morto. Poderíamos questionar: se Paulo estava fazendo o que Deus mandou, por que o Senhor não o livrou dos homens maus? Por que Deus não o poupou do apedrejamento? Como conciliar a obediência a Deus com esse incidente tão grave? Paulo não estava no campo missionário por vontade própria. Ele não estava fazendo turismo. Estava fazendo o que Deus mandou, no lugar que Deus mandou, e ainda assim enfrentou terrível oposição. Paulo poderia entrar em crise, poderia questionar o amor de Deus ou até mesmo o poder de Deus. Mas, na verdade, Paulo não faz esses questionamentos. Os problemas da vida não são evidências da ausência de Deus. As tempestades da vida não são negação do amor divino. Os ventos contrários não anulam o poder de Deus. Paulo está pronto para a 2ª viagem missionária. Ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus o impede. Há um chamado específico para ele ir à Europa, e ele atende prontamente. O que Paulo poderia esperar era um trabalho próspero e tranquilo, mas em Filipos, província romana na Europa, ele é apanhado e surrado em praça pública. Seu corpo fica ensanguentado. Levam-no para o cárcere juntamente com Silas. Eles ficam no tronco, amarrados, machucados e ultrajados. Onde está Deus na hora em que esses missionários apanham em praça pública? Se Deus é amor, por que lhes permite sofrer? Se tem poder, por que não os livra das mãos dos seus adversários? Se eles estão obedecendo a Deus e fazendo o que Deus mandou, por que estão sendo açoitados e lançados no fundo de uma cadeia? Como conciliar a ordem de Jesus com as circunstâncias adversas? Como podemos entender o fato de alguém estar no centro da vontade de Deus, cumprindo uma ordem de Deus e ao mesmo tempo enfrentar tempestades na vida? Essa é, de fato, uma grande tensão na caminhada da vida. Paulo está preso em Jerusalém. Os judeus conspiram contra ele para matá-lo.
Deus aparece a Paulo de noite e lhe diz: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma, mas quando Paulo viaja para Roma, ele enfrenta um terrível naufrágio. A viagem sofre toda sorte de problemas. Ventos contrários, ventos parados, tufão, escuridão. Os 276 passageiros se desesperam. A esperança de livramento morre no coração deles. A morte os ameaça com grande pavor. Toda a carga do navio precisa ser jogada fora. O próprio navio fica todo despedaçado. Todos os passageiros são salvos, mas o navio fica todo quebrado. Agora, poderíamos perguntar, se era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma, por que a viagem foi tão atribulada? Como conciliar a ordem de Deus com a tempestade? Como conciliar a obediência à vontade de Deus com circunstâncias tão devastadoras? Talvez esta seja a grande tensão da sua vida. Você é fiel a Deus, anda com Deus, obedece a Deus, mas está enfrentando uma infinidade de problemas em sua vida. Há doença em sua família, há desemprego em sua casa. Acidentes terríveis ceifaram a vida de pessoas amadas do seu coração. A dor da saudade ainda aperta o seu peito, quando você se lembra do ente querido que foi arrancado dos seus braços, a despeito das suas fervorosas orações. No Salmo 73, Asaf mostra essa mesma tensão apertando seu peito, ferindo sua alma. Ele era um homem temente a Deus, conservava puro o coração, lavava as mãos na inocência. Mas a despeito de andar com Deus continuamente, era afligido e a cada manhã castigado. Ademais, ele olhava ao seu redor e via a prosperidade do ímpio, que, mesmo na sua rebeldia contra Deus, parecia viver tranquilamente, com fartura, saúde e muitos amigos. Asaf entrou em crise. Era o poder dessa tensão sovando seu peito. Como conciliar vida santa e obediência a Deus com pobreza, doença, desemprego, escassez e castigo? Como você tem enfrentado essa tensão na sua caminhada? Ao entrar na casa de Deus e atinar com o fim do ímpio, Asaf compreendeu que ele estava sendo embrutecido, pois a aparente tranquilidade do ímpio é uma falsa segurança, mas aquele que tem Deus, anda com Deus e obedece a Deus, está seguro e salvo, mesmo nas adversidades. 2. A tensão das nossas urgentes necessidades e a demora de Deus. Aqueles discípulos passavam por horas amargas, de grande desespero, procurando remar contra a maré. O mesmo mar, tão conhecido deles, está agora irreconhecível. O inesperado mostra sua carranca. O trivial, o comum, corriqueiro, transforma-se num monstro indomável. O mar está agitado, as ondas estão furiosas, o vento sibila com força irresistível. O barco é sacudido com violência pela fúria das ondas revoltas. Todo o esforço de romper a tempestade torna-se nulo. Nesse momento de pavor, de aperto, de medo, os discípulos esperam pela presença de Jesus, mas ele não chega. Pelo contrário, os problemas se agravam. Essa é uma grande tensão da vida, a demora de Deus. Como reconhecer o amor de Deus se no momento da nossa aflição mais agônica ele não chega?
Como conciliar o poder de Deus com a perpetuação da crise que nos cerca por todos os lados? Como conciliar a fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado a despeito de todos os nossos esforços? Como conciliar o nosso sofrimento com o amor de Deus? Se Ele nos ama, por que demora em vir ao nosso socorro? Se Ele se importa conosco, por que não nos atende na mesma hora em que clamamos? Se Ele nos ama, por que esgotamos todos os nossos recursos, entrando madrugada adentro na história da nossa vida, sem perceber a Sua presença libertadora ao nosso lado? Essa é uma terrível tensão que este texto de Mateus 14, versículos 22 a 33 nos mostra. É interessante observar outro quadro, a família de Betânia. Jesus gostava de se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Certo dia, porém, Lázaro ficou doente e Jesus não estava com eles. As duas irmãs mandaram um recado a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas fundamentaram o pedido, não estribadas no amor delas ou de Lázaro por Jesus, mas no amor de Jesus por Lázaro. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama se importa com o objeto do seu amor. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Marta e Maria não tinham dúvida de que Jesus viria socorrê-las. Creio até mesmo que a maior aflição daquelas duas irmãs era ter de responder aos amigos que as interpelavam. E aí, será que Jesus não vem? Por que ele ainda não chegou? Será que ele é mesmo amigo de Lázaro a ponto de mudar o roteiro da sua agenda para atendê-lo? Será que ele vai chegar em tempo oportuno? Por que ele ainda não veio? Por que ele está atrasado? Creio que Marta e Maria responderam a essas perguntas com segurança. É claro que Jesus virá. Ele nunca falhou conosco. Ele vai chegar. Ele nunca chegou atrasado. Estamos certas de que Ele nos ama. Ele não vai nos decepcionar. Mas o tempo estava passando e Lázaro ficava cada vez pior. Os amigos pressionavam ainda mais Marta e Maria com perguntas perturbadoras. Elas olhavam nas curvas do caminho e nada. O coração delas foi se enchendo de sombras. A angústia tomou conta delas. Até que alguém chegou e lhes disse: Vocês não precisam mais esperar Jesus. Lázaro acabou de morrer. Agora é tarde demais. Marta ficou engasgada com essa situação. Lázaro foi sepultado e nada de Jesus chegar. Os amigos certamente tentaram dar 1000 explicações àquelas duas irmãs sobre as razões da morte de Lázaro, mas havia no coração delas um misto de tristeza e revolta. Por que Jesus não veio assim que foi avisado? Por que ele não apareceu quando elas mais precisavam dele? Por que Jesus só tomara parte dos momentos de alegria, mas na hora do aperto se ausentara? Todas essas coisas fervilhavam na mente de Marta. Depois de 4 dias de luto, Jesus aparece na aldeia de Betânia. Marta corre ao seu encontro e, antes de dizer bom dia, logo despeja sua amargura, sua inconformação. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Em outras palavras, Marta estava dizendo para Jesus: o Senhor chegou tarde demais. O Senhor não nos socorreu na hora da nossa aflição. Está embutido nessa censura de Marta um profundo questionamento do amor de Jesus.
A fé no coração de Marta começa a naufragar, pois ela já não consegue mais crer que Jesus pudesse agir naquele momento. Marta está tão machucada que não pode mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus. Marta diz a Jesus que o tempo dele havia passado. Lázaro estava sepultado havia 4 dias e já cheirava mal. Nada mais podia ser feito. Marta limita o poder de Jesus. Marta descrê do poder sobrenatural de Jesus. Marta está remoendo seu grande conflito, a terrível tensão de conjugar as suas gritantes necessidades com a demora de Jesus. Antes de censurar Marta, devemos sondar melhor o nosso próprio coração. Quantas vezes também enfrentamos o mesmo dilema? À semelhança dos filhos de Coré, muitas vezes, diante das nossas crises, dos nossos vales de dor, das nossas perdas e dos reveses que desabam sobre nós, as pessoas nos cercam, nos encurralam e nos atingem com perguntas que nos ferem mais do que espada. Onde está o seu Deus? Se Deus se importa com você, por que você está passando por problemas? Se Deus o ama, por que você está doente? Se Deus é fiel, por que você está desempregado? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho nos braços da solidão? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você do acidente? Se Deus é Pai e não quer vê-lo sofrendo, por que a pessoa que você tanto ama morreu? Essas são tensões dramáticas que vivenciamos na caminhada da vida. Talvez agora mesmo sua alma esteja sendo batida por um furioso vendaval, e o que mais angustia você não é a tempestade em si, mas a demora de Jesus em socorrê-lo. Talvez você esteja orando por um assunto há vários anos, e quanto mais ora, mais o problema se agrava. Talvez o seu drama seja que as pessoas que cercam você o colocam contra a parede, perguntando: o seu Deus onde está? Talvez você esteja enfrentando o mesmo problema que Ana sofreu. Ela era uma mulher fiel a Deus, piedosa, mas estéril. O próprio Deus a havia deixado estéril e cerrado a sua madre. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritá-la, pelo que Ana não comia e se entregava ao choro. Como entender isso? Por que alguém que não ama a Deus tem saúde, filhos, privilégios e aqueles que andam com Deus são privados dessas bênçãos? Por que Deus adia os sonhos legítimos dos seus filhos? Por que Deus permite que aqueles que o amam sofram opróbrio? Na verdade, a demora de Deus na vida de Ana tinha um propósito elevado. Deus adiou o sonho de Ana ser mãe porque os sonhos de Deus eram maiores do que os dela. Ana queria apenas ser mãe, mas o plano de Deus é que ela fosse mãe do maior profeta daquela geração. Quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que somos capazes de imaginar. Quando Deus parece indiferente, está trabalhando em nosso favor. Quando Deus parece atrasado, está preparando algo melhor para nós. Jesus não chegou atrasado ao lar de Betânia. A enfermidade de Lázaro não foi para a morte, mas para a glória de Deus. A glória de uma ressurreição é maior do que a de uma cura. A ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de uma pessoa que acabou de morrer. Jesus não chegou atrasado ao mar da Galileia. Ele sempre chega na hora certa. José, filho de Jacó,
era odiado pelos irmãos que o invejavam. Eles tramaram contra a sua vida, jogaram-no em uma cova, tiraram-no de lá e o venderam como escravo. Ainda adolescente, José foi levado para o Egito e novamente vendido para Potifar. Ali, injustamente, foi acusado pela mulher de Potifar e jogado na prisão. Ali foi esquecido pelo seu companheiro de desdita, o copeiro mor do faraó. José pediu que ele intercedesse junto ao faraó em seu favor, a fim de que saísse daquele claustro. Mas o inocente José mofou na cadeia mais 2 anos. Por que Deus demorou em tirar aquele jovem íntegro da prisão? Por que Deus não o socorreu quando ele esperava por livramento? Por que Deus tardou em ouvi-lo? Por que o justo sofre? Por que o inocente padece nas mãos dos maus? Por que a retidão às vezes parece não ter recompensa? Por que aqueles que tentam a Deus escapam e os íntegros sofrem danos por obedecerem a Deus? Por que Deus parece demorar em livrar aqueles que esperam nele? Deus não tirou José da prisão no tempo em que este desejou sair, porque se o fizesse, o máximo que José teria conseguido na vida era ser um lavador de copos no palácio do faraó. Deus o deixou mais 2 anos na prisão para fazer dele o governador do Egito. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Quando pensamos que Deus está longe, Ele está muito perto. Quando pensamos que Deus está demorando, Ele está trabalhando em nosso favor. Deus cavalga sobre os céus para a nossa ajuda. Deus trabalha para aquele que nele espera. 3. A tensão do clamor humano e o silêncio de Deus. Aqueles discípulos já haviam enfrentado outra tempestade no mar, mas Jesus estava com eles. Eles clamaram ao Mestre, que prontamente os socorreu. Mas agora eles estão sozinhos. O mar fica empolado. O vento rijo sopra com fúria. O barco é chicoteado pelas ondas. O pavor começa a inundar o coração deles. Os discípulos clamam, mas Jesus não está com eles. Eles remam com toda a virilidade e destreza, mas o barco não segue o rumo desejado. Eles fazem o máximo esforço, mas o barco ainda rodopia no meio do mar, no epicentro do perigo. Eles gritam por socorro, mas só ouvem o barulho da tempestade. Oram, mas só encontram como resposta o silêncio. Esse certamente é um momento de grande tensão. Você já viveu a experiência de passar por uma tempestade, orar e só ouvir o silêncio de Deus? Você já passou por vales escuros e teve a sensação de que quanto mais orava, mais as coisas se agravavam? Você já teve a sensação de clamar a Deus com todas as forças da sua alma, sem obter resposta alguma? Um dos grandes dilemas da vida cristã é o silêncio de Deus. Muitas vezes, o Deus que fala poderosamente fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, as vozes da dúvida gritam dentro de nós. O povo de Israel passou 400 anos no Egito, grande parte desse tempo sob cativeiro opressor. O povo clamou a Deus. Muitos clamaram a vida inteira e não viram o braço libertador do Senhor. Muitos oraram a vida toda e só ouviram o barulho dos chicotes estalando em suas costas. Muitos clamaram com lágrimas e só ouviram o silêncio do céu. Até que um dia o clamor do povo penetrou os ouvidos de Deus e ele desceu para libertá-lo do jugo opressor.
Essa tensão é intensamente retratada na vida de Jó. Ele foi atingido violentamente por vagas furiosas. Com a permissão de Deus, Satanás usou todas as suas armas para bombardear e ferir Jó. Houve uma orquestração do inferno contra Jó, uma conspiração tenebrosa para ridicularizar esse homem íntegro, reto e temente a Deus. Satanás, na sua perversidade, atingiu 5 áreas vitais na vida de Jó. Em primeiro lugar, levou-o à falência financeira. Jó, homem riquíssimo, tornou-se pobre, falido, financeiramente quebrado. Jó era o maior fazendeiro do Oriente, possuía o maior rebanho, era dono de muitas terras, tinha muitos empregados, era um próspero e poderoso empresário. Mas tudo isso acabou de uma hora para outra. Seus bens foram saqueados, roubados, queimados e seus servos foram mortos. Jó precisou decretar falência. Foi à bancarrota. Em segundo lugar, Satanás atingiu os filhos de Jó. Ele era um pai zeloso que criara os 10 filhos unidos. Inspirara neles as virtudes do companheirismo e da amizade. Jó velava pela vida espiritual de seus filhos, orava por eles de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus em favor deles. Mas, depois de saber de sua derrocada financeira, esse homem íntegro recebeu a trágica notícia da morte de seus 10 filhos num único acidente. Esse pai, com o coração sangrando de dor, com o rosto molhado de lágrimas, precisou levar para o cemitério seus 10 filhos de uma só vez. Ao voltar falido para casa, teve ainda de conviver com a dor da saudade, com o vazio da solidão e com as lágrimas que não cessavam de rolar pelo seu rosto. Em terceiro lugar, Satanás atingiu a saúde de Jó. Ele queria que Jó blasfemasse contra Deus, queria que Deus se decepcionasse com Jó. Pensou que Jó amasse mais a si mesmo do que a Deus. Achou que Jó fosse egoísta como ele. Satanás empregou toda a sua perversidade para causar o máximo sofrimento em Jó. Lançou sobre aquele homem uma terrível doença. Ele feriu Jó da cabeça aos pés com uma chaga maligna. A pele de Jó apodrecia enegrecida. Os tumores cheios de pus vazavam, exalando um cheiro repugnante. Jó foi parar no lixão da cidade. Seu único alívio era um caco de telha com que ele raspava sua pele enrugada. Seu corpo ficou encarquilhado, seu hálito insuportável, sua dor não passava. Ele não podia dormir nem comer. Seus olhos estavam sempre inchados de tanto chorar. Em quarto lugar, Jó sofreu o abalo da revolta de sua mulher contra Deus. Ela não conseguiu administrar a crise, atravessar o vale do sofrimento e crer no amor de Deus. Ela cerrou os punhos contra os céus e se revoltou contra Deus. Ela ficou decepcionada com o Senhor e tentou arrastar seu marido na torrente de sua incredulidade. Ela apostatou de Deus e mergulhou no poço escuro da amargura espiritual. Aconselhou Jó a aplicar a si mesmo a eutanásia. Tentou induzi-lo ao suicídio, mas antes recomendou que ele amaldiçoasse a Deus. Em quinto lugar,
Jó enfrentou a acusação leviana e falsa de seus amigos. Eles vieram de longe para estar com ele e consolá-lo. Demonstraram empatia, pois choraram ao ver seu sofrimento. Mas esses homens, embora demonstrassem solidariedade, tinham uma má teologia. Acreditavam que todo sofrimento é resultado de um pecado específico. Raciocinaram então que se Jó estava sofrendo era porque havia cometido algum pecado. Logo, começaram a acusá-lo de vários pecados graves. Chamaram-no de tagarela, adúltero, injusto, desonesto e também de ter enriquecido ilicitamente. Os amigos de Jó transformaram-se em algozes, aumentaram-lhe o sofrimento, foram apressados em suas conclusões e falsos em suas acusações. Usaram palavras descaridosas. Podiam até estar bem intencionados, mas possuíam uma teologia equivocada e eram péssimos intérpretes da palavra de Deus. O que é tremendo nessa história é que 16 vezes Jó levantou ao céu o seu clamor, perguntando a Deus: por quê? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que não morri no ventre da minha mãe? Por que perdi meus filhos? Por que o Senhor não me mata? A única resposta que ele recebeu foi o silêncio de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nada. 35 vezes Jó queixou-se contra Deus. Ele espremeu todo o pus da sua alma, deixou vazar toda a amargura do seu peito, abriu as cavernas escuras do seu coração e não reprimiu os sentimentos turbulentos que se agitavam dentro dele como um vulcão efervescente. Mas os céus permaneceram em silêncio diante dos seus gemidos. Não houve nenhuma resposta de Deus diante das suas queixas. Talvez a maior angústia de Jó não fosse o seu sofrimento, mas o silêncio de Deus. Talvez a sua maior crise não fosse a adversidade, mas não receber nenhuma explicação de Deus. O silêncio de Deus dói mais que as feridas. O silêncio de Deus é mais forte que o grito da nossa alma. O silêncio de Deus é mais intenso que a tempestade que nos rodeia. O silêncio de Deus nos atinge mais que a língua dos nossos acusadores. O silêncio de Deus é mais eloquente que as vozes da tempestade. Quando Deus rompeu o silêncio e começou a falar, não respondeu a uma só das perguntas de Jó. Muitas vezes não temos explicações nem respostas às nossas perguntas e questionamentos. Em vez de Deus responder a Jó, ele lhe fez 70 perguntas. Todas elas mostravam a sua majestade, soberania e glória excelsa. Jó não precisava saber o porquê, bastava-lhe saber quem estava no controle da sua vida. Mesmo quando as brumas embaçam nossos olhos e no meio do nevoeiro somos incapazes de enxergar uma luz no fim do túnel, importa-nos saber que Deus tem nas mãos o leme da nossa vida. O nosso maior consolo não é a explicação para os nossos dilemas, mas a consciência de que Deus está no controle. Sabemos que a nossa vida está segura nas mãos daquele que dirige o universo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que Satanás está no cabresto de Deus.
sabemos que todo mal que o inferno intenta contra nós, Deus o transforma em bênçãos. Jó saiu dessa dolorosa experiência mais próximo de Deus. Reconheceu a sua indignidade diante da grandeza divina. Compreendeu que os planos soberanos de Deus não podem ser frustrados. Ele admitiu que na sua angústia falou muita coisa sem entendimento. Jó confessou que antes só conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora, ao passar pelo vale das provas, tinha uma experiência profunda com o Senhor. Tudo quanto Satanás intentou fazer contra Jó, Deus reverteu. Jó saiu dessa tempestade mais fortalecido na fé e mais próximo de Deus. Além disso, Deus devolveu a Jó tudo aquilo que Satanás lhe havia roubado. Deus reparou a sorte de Jó, restaurou-lhe os bens e deu-lhe o dobro de tudo quanto outrora possuía. Recuperou-lhe a saúde e concedeu-lhe mais 140 anos, para que Jó pudesse ver seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Deus reconstruiu o casamento de Jó e seus filhos. Jó tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Deus restituiu os amigos de Jó quando este orou em favor deles. Aprendemos com essa história que o silêncio de Deus é pedagógico. Sempre que ele fica em silêncio, é porque quer ensinar verdades sublimes. O silêncio de Deus não significa distância nem indiferença. Ele não deixa de velar por nós e de nos cercar com o seu cuidado quando está em silêncio. Jesus não estava indiferente ao clamor dos discípulos no mar da Galileia. Ele estava orando no monte por eles. Hoje, Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mesmo quando não ouvimos a sua voz, Ele está intercedendo em nosso favor junto ao Pai. Isso nos basta. Por que Jesus nos manda caminhar na direção da tempestade? Jesus sabe todas as coisas. Ele é Deus, é onisciente. Tudo está sob o seu total controle. Ele sabia o que estava fazendo. Já tinha visto aquela tempestade. Aquela borrasca não estava fora do seu controle. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas por que Jesus compeliu seus discípulos a atravessarem o mar? Porque ele queria poupá-los de uma grande tentação. A multidão que viu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto queria proclamar Jesus como rei. Os judeus viviam uma situação social asfixiante. A pobreza os garroteava. Aquele era um tempo de crise. A fome era uma realidade implacável. A nação judaica estava debaixo de um jugo opressor. O povo aguardava a hora de despedaçar os grilhões de Roma. Sonhava com um tempo áureo em que a nação de Israel seria o centro político do mundo. Um Messias, operador de milagres, era tudo o que eles desejavam. Um Messias vencedor, poderoso, com poderes miraculosos, seria o melhor perfil de um rei para eles. Por isso, quando viram Jesus multiplicando os pães e os peixes, procuraram fazê-lo rei. Mas Jesus foge dessa proposta. Aliás, o diabo já o havia tentado com a mesma oferta. O povo está sendo aqui massa de manobra nas mãos do diabo para tentar Jesus. A proposta era que Jesus fosse um Messias político, apenas das causas sociais, o Deus da panela cheia e não o Messias do Calvário.
Jesus não queria que seus discípulos fossem partidários e defensores da teologia social, dessa visão puramente horizontal. Mais tarde, quando Pedro persistiu nessa proposta, tentando afastar Jesus da cruz, ele o repreendeu com firmeza. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus chamou de satânica essa visão de um evangelho sem cruz. Jesus mandou seus discípulos ao mar cheio de tempestade para poupá-los da tentação satânica de um evangelho sem cruz. 2. Porque Jesus, antevendo o perigo iminente, queria estar na presença do Pai, em oração pelos discípulos. Há 3 coisas dignas de nota nessa atitude de Jesus. Primeiro, Jesus ora num dia de cansaço e abatimento. Eles não tinham tempo para descansar nem para comer, mas Jesus encontra tempo para orar. Segundo, Jesus ora longe dos holofotes. Jesus não se ajoelhou no meio da multidão para orar. Oração não é ostentação de espiritualidade, não é religiosidade cênica. Jesus procurou um monte, distante dos olhares da multidão, para orar. Ele queria estar sozinho com o Pai. Queria estar na intimidade do Pai nessa hora de aflição e tentação. Terceiro, Jesus ora nos momentos críticos. Os discípulos enfrentavam dificuldades, mas Jesus estava orando por eles. Jesus os vê no meio do mar revolto e cobre-os com a sua eficaz intercessão. Jesus sempre está olhando para nós. Ele vê as tempestades que nos açoitam. Ele vê o batel da nossa vida agitado pela fúria dos ventos contrários. Ele vê o medo que invade o nosso coração. Ele vê a turbulência da nossa alma nas noites longas e trevosas do sofrimento. Ele não está longe, não está indiferente. Está velando por nós, intercedendo por nós.